Chegamos agora à fase mais técnica do xadrez, que é o final. Depois de passar da fase de abertura, que se caracteriza pela fase onde se colocam as peças, na fase de meio jogo, onde nós vamos ter manobras estratégicas, a gente tem possibilidades táticas, né, de ataque, defesa. Chegamos ao final. No final nós vamos tentar converter uma vantagem conquistada no meio jogo, ou então tentar salvar uma partida através do empate que esteja inferior para o nosso lado. O estudo de finais é o estudo mais técnico, porque há posições, características ali que se repetem em várias outras situações. Ou seja, eu estudo um diagrama, aprendo uma teoria de final e essa teoria eu aplico em vários outros diagramas semelhantes. Lembrando que, como tem poucas peças no tabuleiro, evidentemente é uma posição que vai estar distribuída. Quando a gente aprende um conceito de final, a posição depois que vai se repetir, ela estará diferente. O importante é a ideia, é o conceito, né? O rei estará numa posição diferente, às vezes no final de rei e peões, por exemplo, um peão vai estar numa outra coluna que a gente estudou, mas a ideia é a gente aprender conceitos, onde mesmo a posição estando diferente, nós vamos conseguir fazer uma leitura daquela posição para adaptar aquilo que a gente estudou antes com a nova realidade ali dessa situação que nós vamos jogar. Bom, em termos de divisão de estudo, nós dividimos o estudo de finais em 4, ou seja, rei e peão, ou rei e peões contra rei. Rei, torre e peão contra torre e peões, né? Ou seja, pode ter mais peões aqui e tal. Rei e peões, rei, torres e peões. Depois nós temos o terceiro grupo, que são as peças menores, cavalo e bispo. Então, o terceiro grupo é bispo e cavalo e peões. Rei, peças menores, né, que é bispo e cavalo e peões. Só que nesse final há 4 subdivisões, aonde eu posso ter um final de cavalo só contra o cavalo, de bispo de cor escura contra o bispo de cor escura, um bispo de cor escura contra o bispo de cor clara, que a gente chama de bispo de cores opostas, e a luta do cavalo contra o bispo. E a gente fecha o quarto e último grupo com os finais mais técnicos que a gente tem em xadrez, né? O final mais difícil, talvez, de converter, que é o final que tenha damas. Com damas e peões. É um final extremamente difícil porque a dama tem uma radiação muito grande e a possibilidade de cheque a todo momento, né, que vai dar um cheque perpétuo, vai ficar o tempo todo dando cheque, vai cair em 6 casos de empate, é muito grande. E aí, então, nós temos os 4 tipos de finais que nós temos que estudar. Bom, mas para a gente que está começando aí no xadrez, interessa os mates elementares, que são esses aqui, ó. São as situações onde eu vou ter que dar checkmate, estando em vantagem, né, um dos lados, onde eu daria checkmate com 2 torres. Depois, o nível 2 seria de dama. O nível 3 de uma torre só. O nível 4 de 2 bispos. E o nível 5 seria de bispo e cavalo, que é um mate extremamente difícil que nós nem vamos ver aqui, né? Porque raramente acontece na prática, mas é para dizer para vocês que esses 5 tipos de finais repetem todas as posições, todos os mates possíveis de xadrez caem nesses 5 tipos. Por isso que os professores geralmente passam para os alunos esses 5 tipos. Então, vamos lá, para a gente poder fazer o primeiro modelinho. O primeiro modelinho que nós vamos trabalhar seria então rei e 2 torres contra um rei apenas. Essa posição aqui que vocês estão vendo talvez seja a posição mais simples de dar checkmate em xadrez. E nós chamamos de mate da escadinha,
O mate da escada é porque simula uma sequência de lances como se eu tivesse andando com os pezinhos, né? Direita, esquerda, direita, esquerda. E nesse momento, então, aconteceu o checkmate, porque o rei está em xeque, mas não tem para onde ir. Então, este final, ele pode estar com uma torre aqui e outra lá. Mas o importante é uma torre, dá o cheque. O rei sai. A outra torre, dá o cheque. Uma fica vigiando e outra ataca. E aqui, então, tem um lance de espera para a gente poder dar o checkmate. Então, é como se fosse o nível 1 destes finais que a gente chama de elementares. Vamos agora para o nível 2, onde a dama, para estar atualizando a posição aqui, onde a dama ela vai aplicar o mate. Então, a primeira coisa é, em relação à dama com o rei, nós vamos fazer a diferença de um L, o movimento do cavalinho. Onde esse rei, então, andar, nós vamos repetindo e vamos mandar ele lá para a borda. Fatalmente ele vai tendo que seguir para a borda e agora está num dos cantos. Ó. Chegou num dos 4 cantos, aí eu mantenho as 2 casas dele e vou com o meu rei. A dama então prende, né, esse rei e o meu rei apenas dá suporte. Ele dá apoio para aplicar o mate. Não tem nenhuma casa. Se esse rei fugir, ele não pode tomar, porque o rei está defendendo. Tem um princípio que o rei não defende, o rei não toma a peça defendida. Então, o rei aí não poderia tomar em B de bolinha 7, porque estaria defendido. E aí nós temos então um novo exemplo de checkmate. Terceiro nível, uma torrinha só. Aqui tem que ter uma boa coordenação de peças, porque senão nós não vamos conseguir dar o mate. Olha só. Vou pegar o meu rei para ajudar a torre. E agora tem que diminuir esse espaço. Espaço menor. O rei sempre apoiando. Aqui eu vou ficar uma casa de distância. Se eu jogar por aqui, eu vou ficar 2. Então, geralmente, quanto mais perto, melhor, né? Um rei na frente do rei chama oposição. O adversário vai sempre para uma casa piorzinha. Então, sempre ele vai para espaços menores. E aí eu vou trazendo. E está quase dando mate. E nesse momento, então, nós aplicamos checkmate. Então, isso aqui é o nível 3. Importante saber esses mates elementares. Antes de buscar uma teoria, digamos assim, superior, mais avançada de finais, é importante saber os finais elementares. Saber da checkmate dentro de pelo menos esses 4 dos 5 finais elementares que eu falei. E agora, de bispo. De bispo é mais difícil. Nós vamos ter que fechar, então, os triângulos. Então, nós vamos aqui buscar sempre essa formação. Agora nós vamos querer fechar essa, depois essa. Ó, ele jogou aqui, chegou com o rei. Aí ele vai pular para outra. Aí nesse momento eu vou fazer isso. Ó, fechamos mais uma, né? Agora queremos fechar outra. E aí nós vamos levando ele para o cantinho. Aí nesse momento ele não sai mais, né? Ele só tem este espaço aqui. Aí nós vamos dar a volta. E agora fazer um lance de espera. Fechar esta casa. Não pode fechar aqui, tá? Porque dá afogamento. Mas se eu jogar aqui, o rei não está em xeque, não tem para onde ir. É um dos 6 casos de empate. Mas é o que eu faço? Perco tempo. Agora dou um cheque.
que agora deu mate. Então, este mate aqui é um mate de 2 bispos, é um nível 4 nessa escala de dificuldade dos mates elementares. E por último, vou só mostrar o início e a posição final, que é um mate extremamente técnico que não estuda quando a gente está construindo a base ainda do nosso xadrez, que é um mate extremamente difícil. Mate de bispo e cavalo. Nessa posição que eu coloquei aqui, ó, ou seja, o rei mais no centro e as peças mais afastadas, o rei preto no centro, as peças mais afastadas, geralmente gasta-se aí uns 35 lances. Lembrando que a gente só tem 50 para poder dar mate. Toda vez que tem esses finais, não tem movimento de peão, não vai ter captura de peças, senão já empate automático, né? Se tomar o bispo ou tomar o cavalo, já dá empate direto, né? Porque o bispo sozinho, o cavalo sozinho não vai dar mate. É impossível eles darem mate. O cavalo é peça lenta e o bispo, quando tem um bispo de casa preta, a gente foge pelas casas brancas. Quando o bispo é de casa branca, a gente foge pelas pretas. Então teria que ter os dois. Nessa posição, então, eu teria que levar o rei para um dos cantos. Um dos 4 cantos. Mas só tem 2 desses cantos que dá certo. Que é da mesma cor do bispo. Então, para dar o checkmate, eu teria que dar aqui ou aqui. Teria que levar esse rei para lá, empurrando ele. Então, vou só colocar uma posição final para vocês verem como que ficaria. Onde a gente tem, então, um rei defendendo o bispo, por sua vez dá o cheque. E nós teríamos um cavalo defendendo a casa de chuva. A posição final, então, seria essa. Então, só dá para aplicar aqui e aqui, né? Porque o bispo é de casas pretas. E nosso próximo capítulo, o último capítulo, veremos algumas partidas onde nós tivemos um desfecho nessas partidas de natureza tática, ou seja, houve cheque duplo, houve fraqueza de oitava fileira e a gente conseguiu dar um mate, interferência, descoberto, peça sobrecarregada, peça em defesa, são temas comuns à questão da tática. E aí vai ser o nosso último capítulo.